Obrigado. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 17, mas nós iremos partir, em princípio, do verso 8 em diante. Em princípio, porque nós vamos fazer menção aos versos anteriores, e eu vou explicar por quê. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se essa mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, quais 5 caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos, ó Pai, achar nela conforto, Senhor Deus, consolo, instrução, e vermos a sabedoria, Senhor Deus, do soberano sobre todas as coisas, que é o Deus vivo e verdadeiro. Senhor, obrigado, Pai, por termos essa palavra, livro de Apocalipse, como toda a tua escritura, que nos consola, que nos prepara, Pai, para momentos difíceis, e principalmente, que nos dá a visão de que o Senhor está por trás de todas as coisas. O Senhor está reinando sobre todas as coisas. E estamos nas mãos do Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das grandes dificuldades, não sei se é uma dificuldade em si, mas é uma dificuldade porque é um propósito pregador. É trazer uma aplicação para a igreja. É aplicar a palavra de Deus à vida dos crentes. E o livro de Apocalipse nos dá algumas situações difíceis de nós fazermos isso. E queremos que a palavra de Deus seja aplicada ao coração da igreja, que possamos não somente sair com um conhecimento da palavra, mas com esse conhecimento invadindo nossas vidas, o nosso coração, e mudando o nosso comportamento.
Se somos fiéis à exposição da Escritura, com certeza, se falharmos nisso, o Espírito Santo vai aplicar ao coração de cada um o ensino e a instrução devida. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Apocalipse é um livro difícil. Não é um livro fácil. É um livro com muitas descrições, com muitas imagens alegóricas e acho que algumas coisas que estão escritas aqui a gente ainda não consegue vislumbrar no mundo. Às vezes já estão até acontecendo, como nós já vimos. Mas fica difícil às vezes nós vermos. Eu acho que o livro de Apocalipse ele abre os nossos olhos para os sinais dos tempos. E nesse meio tempo aqui de exposição, a gente vai falando sobre algumas coisas e vai lançando algumas ideias a partir da leitura que nós tivemos. Aí que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que essas ideias sejam compatíveis com aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Esse capítulo 17 é um capítulo de descrição. Ele é um capítulo descritivo. E às vezes uma dificuldade que nós temos de aplicar isso, trazer isso a um ensinamento para a igreja. Não que não tenha, tem, lógico que tem. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Na última pregação sobre Apocalipse capítulo 17, eu falei até o verso 3, mas dei uma visão do que seria essa mulher, o que ela é, ou quem ela é. E nós vimos. Aí eu quero relembrar algumas coisas aqui. E nós também falamos dessas abominações, dessa prostituição que é essa mulher, que é o mundo, que são os homens no mundo que não têm Deus, fazem. E é interessante porque essas coisas abrem os nossos olhos para a Escritura. Nós, depois de lermos um texto como nós lemos e expusemos nas semanas anteriores, nós não podemos olhar para o mundo e para o comportamento do mundo, para a ideologia do mundo e pensarmos que isso não é nada demais. É só uma forma diferente de viver. Aceitável, mas diferente. Não. Nós vemos aqui que essa mulher é sedutora, por isso que ela é chamada de meretriz, de prostituta, porque é aquela que seduz, é aquela que engana. E constantemente, esse é o propósito do mundo de Satanás na vida de toda pessoa e principalmente na vida do crente. Seduzir, enganar. E eu foquei muito essa questão de mostrar o que essa mulher faz, o que o mundo faz, o que os homens ímpios fazem, que representa essa abominação, que nós não podemos nos envolver com essas coisas. Foi por isso que no domingo seguinte eu preguei sobre o Salmo 1, porque o Salmo 1 vai falar das ações dessa mulher, só que de uma outra linguagem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ali nós temos descrito as abominações e a prostituição dessa mulher, que é representada através dos homens, que são caracterizados como pecadores, como escarnecedores, como ali, e ímpios, como ali nós vemos no livro dos Salmos, no seu capítulo 1. Hoje eu quero passar rapidamente por essas imagens que eu deixei para trás, mas que vão reforçar e vão nos dar uma ideia muito interessante do pecado, das abominações, da prostituição, da maneira como o mundo tenta nos seduzir e nos enganar. Eu gostaria de lembrar, principalmente, porque nesses primeiros 7 versos, nós temos ali a descrição de quem? Da mulher, da grande prostituta, classificada aqui como Babilônia. Babilônia, nos tempos antigos, era conhecida como a cidade, como povo, que estava em prostituição diante do Senhor, por causa da sua impiedade, por causa do seu pecado, por causa da sua profanidade, em todos os sentidos, religioso, moral. Nós vemos isso. Babilônia representava isso. E era uma cidade, ou melhor, um povo que dominava
a outros povos naquele momento. E por causa desse domínio, eles influenciavam também. Então nós estamos vendo aqui, como nós já falamos, na descrição do capítulo 17 e 18, a descrição do 7º e 6º flagelo que nós temos lá no capítulo 16, que são derramados pelos anjos. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrate. E aí nós estamos vendo Satanás se preparando o mundo para essa batalha travada com Cristo, com o Cordeiro. Então, o 6º selo, o selo que Deus abriu, né? Cordeiro abriu os selos. E aí vieram as trombetas, vieram os flagelos, as pragas, e agora nós temos esses flagelos, essas pragas. Que elas acontecem porque o Cordeiro abriu o livro e desatou os selos. Esse 6º flagelo que mostra Satanás preparando as suas hostes, preparando os homens do mundo, enganando os homens para lutar contra o Cordeiro, é um selo aberto por um anjo. Né? E o 7º selo é a grande destruição da cidade, que nós vamos ver no capítulo 18. Ali, no capítulo 17 apontado, e no capítulo 18, essa destruição sendo descrita. E nós vimos que Babilônia é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás. E ela tem permanecido nesse serviço não só no tempo de João, mas desde a queda até o presente momento. Nós percebemos que sempre existiu a oposição a Deus. Sempre existiu. O anticristo sempre esteve presente. O espírito do anticristo sempre esteve presente na humanidade após a queda. Porque é o espírito de Satanás que se opõe à igreja e que se opõe a Cristo. Então, nessa perspectiva, como nós já falamos anteriormente, Babilônia representa o mundo caído e a oposição a Deus personificada aqui numa cidade. Um povo que frontalmente se opõe ao Senhor Deus. Lembrem de Dario, que pegou os instrumentos do templo e usou nas suas festas, profanando o culto a Deus. E nessa perspectiva que nós vemos aqui, Babilônia vai representar o mundo como centro da indústria, comércio, arte, cultura. Ela é uma descrição figurada de todos os habitantes sem Deus no mundo, caracterizando, simbolizando a concentração da luxúria, dos vícios e das atrações do mundo. Então, Babilônia, ela representa o centro mundial de sedução a qualquer momento na história. Ela sempre se opõe à noiva de Cristo, que é o seu povo, que é a igreja. E nós vamos ver que há uma total associação entre a besta e a Babilônia, essa mulher. Tanto que no verso 7, ele diz assim, que a besta que tem 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, a mulher está sentada sobre ela e ela leva a mulher, ela conduz a mulher. Eu gostaria de repassar alguns detalhes que nós deixamos propositadamente na última exposição. Começando com o verso 3. Diz assim: transportou-me o anjo do Senhor, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui diz que a mulher está montada, e essa palavra aí é a mesma que nós temos lá no Salmo 1. Assentada, ou sentada, é a mesma. É a mesma que é usada no capítulo 1 aqui, ou melhor, no verso 1 do capítulo 17. A grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E essas muitas águas são os povos, as línguas e nações. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui, nessa expressão de a mulher montada numa besta escarlata, percebam que essa é uma linguagem figurada, alegórica.
Às vezes é difícil você trazer o seu significado completo. A ideia é de alguém que está acomodado. A palavra no original tem ideia de habitação, de fixação. A mesma que nós vemos lá no Salmo capítulo 1. Lógico que lá em hebraico, e aqui no grego. Mas tem o mesmo sentido. Não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Eles não permanecem na roda daqueles que desprezam a lei de Deus. A ideia aqui da mulher está sentada numa besta, montada numa besta, e a ideia de total associação entre a besta e a mulher. Mesmo porque no verso 7, lá no finalzinho do verso, diz assim, diz que é o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, essa ideia de total associação, a mulher está sentada. Não é que a mulher esteja sobre a besta e por isso ela tem o controle. Não, é ao contrário. É a besta que tem o controle sobre a mulher. É a besta que conduz a mulher, que leva a mulher. E essa palavra aqui no verso 7 no original, ela tem o sentido de pegar alguém ou alguma coisa com o intuito de carregar, de pegar pelas mãos, ou seja, sustentar, apoiar. Então, o que nós podemos entender aqui, quando ele diz que essa besta leva a mulher está sentada sobre a besta, é que Satanás dá o suporte, ele é que sustenta, ele é que apoia, é ele que conduz. Quem é a mulher, a prostituta? É ele quem está conduzindo. Os homens que não amam ao Senhor. É ele quem conduz. Aqueles que se opõem frontalmente ao Senhor Deus. Eles estão sentados sobre a besta. Eles estão sendo conduzidos por ela. E nós sabemos que a besta ela é a representação humana visível da total influência de Satanás na vida de uma pessoa. Com isso nós entendemos que o pensamento do mundo é o pensamento de Satanás, do anticristo, que se opõe a tudo que é santo e sagrado. Precisamos ter isso em mente. Ao vivermos nesse mundo, nós precisamos ter isso em mente. Porque esse mundo está sendo levado por Satanás. Está sendo conduzido por ele. Não é ele que controla o mundo. Quando nós falamos mundo, os homens desse mundo, a ideologia desse mundo. No verso 4, ele ainda continua descrevendo a mulher. Achava-se mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E na mão tinha um cálice de ouro transbordante das abominações, com as imundícias da sua prostituição. Nós temos aqui um retrato da realeza, que se adornava de joias para realçar o seu fulgor e a sua aparência. E, de certa forma, essa mulher, ela se assemelhava com essa descrição, se assemelha também com as meretrizes e prostitutas daquela época, que se vestiam totalmente adornadas, de pedras preciosas, e como nós estamos vendo aqui, com o fim de seduzir os seus amantes. Nós estamos vendo 2 imagens. A mulher vestida de púrpura e de escarlate, e essa era uma vestimenta que caracterizava a realeza, mas também adornada de ouro e de pedras preciosas, que era um comportamento comum das mulheres que queriam seduzir os homens, que queriam seduzir os seus amantes. É interessante porque se nós abrirmos um parêntese aí, sobre essa questão da vestimenta, uma vestimenta que seduz, que envolve, nós vamos ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, Paulo falando às mulheres na igreja, que elas não deveriam portar-se, e ali seria no culto, mas também em qualquer outro lugar, de forma indevida. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso,
não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Nós vemos isso também em 1 Pedro capítulo 3, quando ele fala às mulheres, ali, e ele diz que as mulheres deveriam ser submissas ao seu marido, e se seus maridos ainda não obedecem ao Senhor, eles seriam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento das suas mulheres, e um desse procedimento era que a sua vestimenta, o seu comportamento, no vestuário fosse modesto. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Por que Paulo está falando isso aqui? Por que eu estou citando isso aqui? Porque havia a possibilidade que as mulheres crentes andarem dessa forma, elas estarem se parecendo com as mulheres do mundo, com as prostitutas. E eu creio aqui que não seria aquela mulher que vive da prostituição, mas toda mulher que está disposta a seduzir um homem. E a gente sabe que a palavra prostituição ou prostituta não se refere a mulher pura e simplesmente que se prostitui por dinheiro. Mas essa é uma palavra para todo aquele que tem uma vida sexual desregrada, fora dos princípios da palavra de Deus. A preocupação do apóstolo Paulo ali, abrindo um parênteses nisso aqui, era: vocês, cuidado com como vocês se vestem, para que vocês não se pareçam com as mulheres do mundo, as mulheres que ficam seduzindo os homens. Já foram, todo mundo aqui já foi em algumas festazinhas, principalmente adolescente, jovem. Percebam como as mulheres se vestem nessas festas. E por que elas se vestem de forma indecente? Porque elas vão ali com um objetivo. Elas vão ali, e os rapazes também. Eles vão ali se arrumar uma namorada, arrumar um namoro impuro. Todo mundo sabe disso. Aproveitando o gancho aqui de Apocalipse, que fala da mulher prostituta, e ali se referindo ao mundo e à sedução que o mundo nos oferece como crente, que é o pecado. E aí nós vamos entender que tipo de sedução é essa, quando ele vai falar sobre o copo do cálice. Paralelamente a isso, as mulheres da igreja, as mulheres crentes de hoje, devem ter muito cuidado com a sua vestimenta. Porque muitas roupas femininas hoje que entraram no vestuário feminino eram somente usadas por prostitutas. Ou por mulheres que queriam seduzir homens através da sua vestimenta. E com isso ter um momento de intimidade, ou melhor, de pecaminosidade, de promiscuidade com aquela pessoa. Muito cuidado, vocês mulheres, quando se vestirem, para não se parecerem com as mulheres do mundo. E então essa roupa bonita, esse tom real e essa ornamentação toda de joias e pedras preciosas, que eram características de mulheres que queriam seduzir e se prostituir com homens, é uma característica dessa mulher. E aqui, na realidade, ele está apontando para o pecado, para a sedução e para as coisas que nos são oferecidas pelo mundo. Quando ele fala em cálice de ouro, é interessante porque cálice dá a ideia de riqueza, de abundância. E aí, essa imagem propicia uma imagem, um aspecto externo das riquezas. Mas nós vamos perceber que o que está dentro do copo é corrupção, é abominação, é algo feio. Por fora, bonito, cálice de ouro, mas dentro, ao invés de haver uma bebida aceitável, uma bebida doce, algo gostoso, havia o quê? Abominações e imundícias.
Por quê? Porque com aquele cálice esperava-se de ouro que contivesse uma bebida boa, deliciosa, mas ao invés disso, a impureza e destruição. E nós vimos que esse cálice, essas abominações, é tudo aquilo que é usado para afastar os crentes de seu Deus, ou do Deus verdadeiro. Como nós vimos, literatura pornográfica, pornografia, esporte nos quais as pessoas se tornam alienadas de Deus, luxúria. E eu poderia citar aqui um monte do que nós citamos na semana passada. Coisas que muitas vezes aos nossos olhos parecem bonitas, aceitáveis, mas que na realidade representa destruição, abominação e impureza. Uma representação aqui do caráter do pecado. Belo, atraente, mas no momento em que você participa dele, destruição e desgraça. O pecado é enganoso. É isso que nós estamos vendo aqui na caracterização dessa mulher. E aí no verso 5, ele diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. E é interessante porque mistério significa da ideia de algo que era oculto e que foi revelado. Então, como é que isso entra aqui? Ela tem a aparência de uma prostituta, ela é sedutora. E na realidade, o texto está mostrando para nós que muitos de nós não conseguimos enxergar que o mundo sempre tenta nos seduzir para distante de Deus e da sua santidade. E ele está mostrando claramente aqui, ó, tá vendo? O mundo, as coisas do mundo, o pensamento do mundo, o prazer do mundo. Tudo isso é abominação. Tudo isso é desgraça. O Senhor está revelando isso para nós. Claramente. Com essas palavras. Ele está colocando pingo nos is. Isso é abominação. Isso é impureza. Isso é desgraça. Por quê? Porque muitos de nós não conseguimos enxergar que o que o mundo oferece está tentando nos seduzir para distante de Deus e da sua santidade. E aí a gente pensa em coisas que são pecaminosas, Já está falando de prostituição e imoralidade. Não. A linguagem é essa. Mas ele está se referindo a toda e qualquer coisa que nós hoje estudamos isso de manhã. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nessas coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas que estão no mundo. Então nós temos que olhar para o mundo e para aquilo que o mundo oferece dessa forma. A mãe das meretrizes. E percebam que esse tempo aqui que João está mostrando, quando ele fala que a mãe das meretrizes, porque existiram outras. Mas essa é a pior de todas, porque é a mãe delas. Ele está dizendo, o final dos tempos é o pior. Vocês já viram as abominações anteriores que o mundo vem se desenvolvendo? Mas vai chegar um tempo em que vocês vão conhecer a mãe de todas as meretrizes. Não é à toa que a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus voltar, será que ele vai encontrar amor na terra? Porque o amor vai se esfriar. Porque o pecado vai se estabelecer de tal forma que vai ser difícil encontrar a palavra de Deus no mundo. E isso como juízo de Deus. Como um juízo de Deus. Então nós estamos vendo aqui que os pensamentos do mundo, as suas ideologias e suas práticas são opostos à sabedoria divina. E Tiago vai ser muito claro na sua epístola quando ele vai dizer que há dois tipos de sabedoria. Não literalmente, mas ele vai dizer, se quer sabedoria, peça a Deus. Aí, se você tem sentimento faccioso, isso assim, essa não é a sabedoria que vem do alto. Esse comportamento não representa a sabedoria divina. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Esse é o pensamento do mundo.
Esse é o pensamento religioso do mundo. Vou dizer para você uma coisa. As nossas igrejas, ditas evangélicas, estão sendo seduzidas pela mãe das meretrizes. E não pense que a imoralidade, a prostituição, não pense que são só essas coisas. Essas coisas também. Mas não são somente essas coisas. O apóstolo Paulo diz, lá numa das suas cartas a Timóteo, vamos aqui, primeiro, acho que é a segunda epístola, deixa eu achar aqui, de Timóteo, acho que capítulo 4. Ele falando do final dos tempos, no capítulo 3, ele diz assim, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Ele está dizendo, olha, esses aí vão ter forma de piedade. Essa é a situação que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, que nós estamos vivendo, de certa forma, no mundo. A Escritura está claramente mostrando para nós que isso é o pensamento de Satanás. Que o mundo, ele anda cavalgado sobre ele. Satanás conduz esse mundo, ou melhor, o pensamento desse mundo, os homens desse mundo, a sabedoria desse mundo, o conselho desse mundo. E é isso que está sendo revelado a nós aqui, de forma muito clara. Porque muitas vezes nós nos enganamos e queremos viver como o mundo vive. Pensar da mesma forma o casamento, pensar da mesma forma a vida, a profissão, a igreja. Isso é prostituição, segundo a Escritura. E essa é Babilônia, a mãe das meretrizes, que está sendo conduzida por Satanás. Mas no verso 3 ele também fala de uma... E nós já falamos sobre isso. Por isso que eu não vou tecer muitos detalhes. Ele diz assim, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por quê? Porque esse mundo ele persegue os crentes e quer matar os crentes, quer destruí-los, quer aniquilá-los. No Velho Testamento, através de um genocídio, através da extinção do povo de Deus, de várias formas. Hoje, esse genocídio é ideológico. Ele quer acabar com os crentes. E ele se utiliza de vários artifícios. E um dos artifícios que ele usa é a falsa religião. A falsa religião. Dentre muitos outros artifícios que Satanás está usando para acabar com a igreja. Tira a criança do culto. Vamos acabar com a geração futura. Bota para a professorinha lá da palavra de Deus para uma mulher, para falar para eles lá. Ou vai colocar um videozinho para eles, para não atrapalhar o culto. É uma maneira de Satanás matar as crianças. Eles não vão matar literalmente, mas essas crianças não terão continuidade na fé. Mesmo porque um pai que tira uma criança do culto e bota numa classinha na hora do culto, você acha que ele ensina os seus filhos em casa? Eu duvido. Acho difícil. E são várias artimanhas que o Satanás usa, porque esse mundo usa isso. O mundo está dizendo isso. Tira as crianças da hora do culto. Não é isso, não é a igreja que diz isso, não é a palavra de Deus. O mundo está dizendo, vamos encher de entretenimento. Vamos colocar aqui um grupo de louvor muito forte. Um sonzão bacana. E nada contra, porque eu gosto de música, gosto de... Esse dia tava, até alguém, acho que foi o seu Antônio. Ei, pastor, não sabia que o senhor gostava de rock. Gosto. Mas a igreja não é lugar para isso.
Eu até falo para alguns irmãos, existem algumas músicas boas, mas que não dá para cantar na igreja, por causa do ritmo dessa música. Numa devoção pessoal, num momento escutando no rádio, ótimo, mas no culto, que o propósito não é movimentar o corpo. O propósito na música é apontar para a teologia, para aquilo que ela está ensinando, para que todos cantem numa única voz. Esse é o pensamento do mundo. E dessa forma, Satanás está dizimando a igreja. Dizimando a igreja. A gente sabe que ele não vai conseguir. Mas ele tem levado muitos que estão desapercebidos, que não percebem que a ideologia desse mundo é a ideologia da mãe das meretrizes, das prostituições e das abominações da terra. Que diz que a mulher mulher casada que tem filhos tem que ter sua carreira. Diz que dona de casa, a mulher que é dona de casa, ela não tem valor. Ela é uma mulher menor. E isso é a mãe das meretrizes que está dizendo isso. É Satanás que está falando por ela. Agora, a partir do verso 8, nós vamos ver a descrição, a história da besta. E aí diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Nós vamos perceber que, inicialmente, o capítulo 17, ele fala sobre a mulher. Mas a besta é mais importante do que a mulher nessa descrição, na descrição de todo o capítulo. Mesmo porque a besta ela leva a mulher, ela conduz a mulher. É Satanás que está conduzindo o pensamento desse mundo. Nós vimos isso pelo significado da palavra ser levada ou da mulher estar montada. Denota o controle da besta sobre a mulher, a sua influência. Poderia parecer o contrário, né? Quem está em cima é que está conduzindo. Se você está em cima de um cavalo, você está conduzindo o cavalo. Nem sempre, né, Simone? Às vezes é o cavalo que está conduzindo, como foi na nossa lua de mel. Mas a ideia é assim. A ideia é essa. Então, inicialmente você olha, é a mulher que está conduzindo. Não, a besta. Não, é a besta que está conduzindo a mulher. Ela é o fundamento, e a ideia aí é essa. É ela que está levando a mulher. É ela que está influenciando esse mundo. E ele diz que essa besta que viste era e não é, que ela foi mortalmente ferida, mas a ferida foi curada e passou a viver. Olhem aí o capítulo 13, dos versos 3, 12 e 14. Mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É interessante que há uma linguagem aí toda representativa, toda alegórica. E o Kistemaker, comentando esse texto, ele dá uma explicação interessante que nós vamos falar mais adiante sobre ela. A respeito dessa ferida de morte que a besta recebe e que depois ela se cura. Ela parece curada daquela ferida. É interessante a perspectiva dele, que nós vamos falar mais adiante. Eu só gostaria de mostrar que essa besta aqui, que está conduzindo a mulher, que a mulher está montada, é essa que nós vemos ali em Apocalipse capítulo 13. Ele diz que era e não é. E mais uma vez nós vamos ver nessa linguagem a caracterização da besta tentar usurpar, tomar o lugar de Deus. Porque isso aí é uma imitação de um epíteto de Deus quando ele diz eu sou. E quando ele diz eu sou, é aquele que não tem princípio e fim. E quando você vê essa mesma expressão usada para a besta, o escritor sagrado ele está, através da revelação de Deus a respeito do que ele tinha escrito, mostrar nisso a característica da besta de Satanás de sempre querer usurpar o lugar de Deus. Só que nessas palavras nós vamos ver que Satanás, a besta é uma criatura com princípio e cujo seu fim é a perdição. O lugar de Satanás é o abismo, é o exato oposto do céu, que é o lugar
onde Deus habita. E nós vamos ver, perceber, pelo livro que nós acabamos, nas exposições anteriores, que o anticristo é aquele que sobe do abismo. É aquele que, por subir do abismo, ele recebe a autoridade de Satanás e leva os seus atos maus, os atos maus de Satanás, até o clímax, até o máximo, um pouco antes da consumação de todas as coisas. É o anticristo emergindo da residência de Satanás com o propósito de destruir tudo que promove a causa de Cristo. Quando nós olhamos a história, nós entendemos por que a nossa confissão de fé é confissão de fé. E os reformadores como João Calvino batiam na mesa e diziam: o Papa é o anticristo. E era, e continua sendo. Não sei se ele será o anticristo que está sendo apresentado aqui. Mas ele, aquele tempo principalmente, ele representava isso. No tempo dos reformadores. Não só por causa daquilo que ele pregava, mas da perseguição feroz dos crentes naquele tempo. Por isso que os reformadores afirmavam: o Papa é o anticristo. E afirmaram com toda precisão e certeza. E algumas pessoas até riem, né? Você, da sua confissão. Mas a confissão de fé diz que o Papa. Não existe personificação melhor hoje. Não sei se ele será o de anticristo. Aquele que se levanta e tenta usurpar o trono de Deus. Aquele que profana as coisas sagradas e persegue os crentes, verdadeiramente crentes. Não existe uma outra característica, ou melhor, imagem que seja melhor do que essa. Como poder político e religioso. Não sei se ele vai ser o anticristo, será esse? Não sei. Não tenho, vamos dizer assim, vamos dizer, cabedal para afirmar isso. Mas quando os reformadores disseram isso naquele tempo, eles estavam cobertos de razão. Porque realmente a igreja, o Papa representava isso naquele momento. Agora, nessa perspectiva, nessa imitação, o que é irônico é que no processo de destruir outros, ele mesmo caminha para a destruição. Nós precisamos nos lembrar que o que está acontecendo aqui é um selo que foi derramado. E quem que derramou esse selo? Foi o Cordeiro, através de quando ele abriu o livro. João chora, porque olha e não vê no céu ninguém que poderia abrir o livro e consumar a cólera e o juízo de Deus para a consumação e redenção de todas as coisas. E aí o Cordeiro vai e abre, Cristo abre. Esses selos, essas pragas estão vindo do céu. Estão vindo do céu. É Deus no controle de todas as coisas. E aqui ele está suscitando a cólera de Satanás para sua própria destruição. Derramou o sexto anjo a sua traça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. E o que vai acontecer? Verso 14: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eles estão sendo suscitados para a sua própria destruição. E aí o texto da Escritura diz que os habitantes da terra ficam perplexos. E aqueles que habitam a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Os ímpios sempre ficam espantados e se surpreendem com a operação do erro. É tão engraçado isso. Nós falamos isso de novo.
de manhã. Estou fazendo propaganda na nossa escola dominical. Nós falamos isso de novo hoje de manhã. A vã credulidade, a falsa credulidade, a simploriedade com relação às coisas do reino de Deus. Você acreditar em tudo que as pessoas dizem. Os ímpios são assim, o mundo é assim. Fica espantado. Se surpreendem com a operação do erro. E nós vemos aqui, quando ele diz aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida, se admirarão vendo a besta. E é um paralelo do capítulo 13, no verso B, no finalzinho do verso 13:3, quando diz que a besta ferida de morte foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Os ímpios sempre seguem a besta. Os ímpios sempre seguem o erro, sempre seguem o engano. E com isso muitos crentes também muitas vezes são enganados. Quem aqui não foi enganado? Se eu pedisse para levantar o dedo, quem foi enganado aqui? Eu seria o primeiro. Um evangelho distorcido, falso, mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem é o operador do engano? Quem é que está operando, não só no mundo, mas na igreja também? Tentando enganar os crentes. Satanás. Ele vai conseguir? Não, não vai. Ele pode até enganar os crentes por um determinado momento. Mas os eleitos, eles vão ser despertados. Eles nunca vão permanecer na ignorância. Nunca vão permanecer na ignorância. Lá no capítulo 13, quando ele diz assim: então, do verso 3, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Stimacher, ele explica essa figura de forma interessante. Ele diz assim: quando o Senhor Jesus subiu ao céu e pronunciou aquele discurso de entronização, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com essas palavras, ele indicou que Satanás perdera a batalha. Aquele momento, quando o Senhor vence na cruz, ele diz que Satanás perdeu a batalha. E que aquele momento agora, Jesus Cristo exerce o domínio supremo. Nós falamos isso aqui na quarta-feira, do aspecto de Deus homem. Cristo tinha autoridade, porque era o próprio Deus. Mas por causa do pecado, porque o homem deu a autoridade que Deus tinha dado a ele, o controle do mundo que tinha colocado nas mãos dos homens, ele deu a Satanás. Porque antes, quem controlava o mundo através dos homens era o próprio Deus. Eles viviam em intensa comunhão com Deus. E tudo que eles faziam era a partir da comunhão que eles tinham com Deus. Mas no momento da queda, eles quebram essa comunhão e agora eles são dominados pelo diabo. O Senhor destrói esse domínio. Ele recoloca na mão do homem, ou melhor, do Deus homem, o controle sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E nessa batalha, uma das cabeças de Satanás foi ferida mortalmente. E ele explica que essa é uma imagem que representa a derrota de Satanás, mas que o aspecto dessa ferida ser curada seria a questão da atuação de Satanás ainda no mundo. Ou seja, depois de Pentecoste, o evangelho foi proclamado a todas as nações e Satanás é incapaz de refreá-lo. Não há como. Até Pentecoste, a besta tinha poder sobre as nações, excetuando Israel. Não existia crentes no mundo. Por quê? Porque Satanás dominava por causa da queda. Mas agora isso muda de figura. Por quê? Porque ela foi ferida de morte. Agora sua autoridade pertence ao passado. Mas ela foi ferida de morte
mas essa ferida foi curada. Ou seja, Satanás não está impotente hoje. Ele continua agindo. Ele é o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, depois da derrota na cruz, Satanás continua a atuar no mundo, e é isso que o Kistemaker diz que acontece aqui, quando fala que essa ferida foi curada. Ele continua a atuar no mundo. A besta parece ser a força invencível que exerce influência anticristã em cada segmento e setor da vida humana, mas o seu fim já foi determinado e decretado na cruz. Os santos não são enganados nem iludidos por Satanás. Quem são enganados e iludidos por Satanás são aqueles que os nomes não foram escritos no livro da vida. São esses que se deixam levar pela operação do erro. Abram aí 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Os crentes jamais serão enganados pelo diabo. Os crentes jamais serão enredados por esse mundo. Então tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência. Tenha paciência, minha irmã. Se seu marido ou sua esposa ainda é seduzido por essa falsa religião que vocês viveram há um tempo atrás, fique tranquilo, entregue na mão do Senhor. Porque se ela é uma eleita, se ele é um eleito, ele vai despertar. Ele vai despertar. A sua obrigação é orar e pregar, e falar, compartilhar. Porque se ela é uma eleita, ela não será enganada. Ele não será enganado. Os olhos deles estão sendo abertos. Se lembram daquela pregação que nós fizemos de Marcos a respeito do cego que começa a ver, e ele começa a ver as coisas turvas, e o Senhor cospe no chão e passa uma lama nos olhos, e o homem começa a ver. Eu vejo homens como árvores andando, e daqui a pouco ele começa a ver e começa a ver as coisas de forma clara. É assim, a nossa vida espiritual é assim. Todos nós somos assim. Não se sinta melhor porque hoje você tem uma visão que o seu cônjuge, o seu amigo, o seu irmão, o seu pai não consegue perceber, por causa do engano, por causa da operação do erro. Mas fique tranquilo, se ele é um eleito, ele vai se despertar. Ele vai se despertar. E o Senhor vai querer usar você como instrumento dele. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. Verso de 9 em diante. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Percebam que esses homens, eles caem nessas armadilhas porque Deus os lança por causa do seu próprio pecado. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, porque não querem se arrepender, porque querem acreditar nessas mentiras, porque querem ser enganados. É interessante, né? Tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado. Na vida religiosa não é assim também, não é diferente, não. Tem gente que gosta de ser enganado. Falou uma coisinha assim diferente, ainda mais falar coisa de sobrenatural, pronto. O povo vai. É só você passarem nessas igrejas aí que notoriamente são ímpias e são sinagogas de Satanás, está cheio de gente que se fala em cura, em prosperidade, libertação, isso, aquilo, outro. Fala aquilo que os homens querem ouvir. Eles estão sentindo coceira para ouvir essas coisas. E aí sabe o que acontece? O Senhor lança essas pessoas no mais profundo erro, porque estão dando ouvidos a essas coisas. Então vocês vão cair na malha fina do engano.
É isso que diz. Por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eles se deleitam nessas coisas. E Deus os coloca cada dia mais e mais perdidos nos seus próprios pecados. Mas a despeito, queridos, da devastação que a besta vai causar, e não obstante a adoração que o mundo vai devotar a ela, o povo de Deus sempre estará seguro e livre de medo. Por quê? Porque seu destino eterno já está estabelecido. Eu gostaria de parar por aqui. Nós temos aí mais 9 versos para desenvolver. Mas eu vou parar por aqui. E quero ficar com o que nós falamos até esse momento. Nós, crentes, não seremos enganados. Jesus Cristo, no seu discurso lá em Mateus capítulo 24, ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nem os santos sobrariam. Vai ser um período difícil, que a igreja já está começando a passar. Mas a igreja de Cristo não é enganada. Você pode até permanecer no erro por algum tempo. Pode até permanecer ouvindo uma pregação mentirosa, ouvindo um evangelho ralo, que não leva você a lugar nenhum. Mas o Senhor vai despertar você na hora certa, no momento certo. Os crentes serão despertados. Ele não deixa em sono profundo. Ele não permite isso, porque nós somos guardados pelo Senhor. Isso é um consolo para nós. Essa não era nem a perspectiva de aplicação que eu tinha preparado para esse texto. Mas, por algumas conversas, por algumas coisas que a gente vê por aí, isso é um consolo para nós. Eu quero consolar o seu coração. Entenda, eu não, o Senhor. O mundo vive no erro. O mundo está cego. Mas os crentes serão despertados. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, quando ele fala de não sermos participantes com as obras das trevas, que nós devemos andar na luz, lá no capítulo 5, verso 8. E aí ele diz assim, nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas reprovar. E aí ele diz assim, mas todas as coisas que reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E nós vamos ver aí que Paulo está incitando os crentes a falarem a verdade, a não serem cúmplices do erro, mas reprovar as obras infrutíferas das trevas. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo! Porque nós temos que falar a verdade para os nossos parentes, para aqueles que estão em religião falsa e acham que estão dentro do cristianismo e estão numa religião anticristã. E queridos, eu falo isso porque sou da igreja presbiteriana do Brasil. E infelizmente, em muitas igrejas presbiterianas pelo Brasil afora, nós não temos uma igreja fiel à palavra de Deus.
O comportamento de muitas igrejas presbiterianas é reprovável. De às vezes ter pessoas descendo de corda no culto. E outras coisas mais. Gente transformando água em vinho. E eu poderia citar aí milhões de coisas que têm acontecido no meio da igreja presbiteriana. Às vezes, principalmente esses nossos irmãos que estão chegando de outras igrejas, pensam, não, ele está falando... Não, eu não estou falando da igreja de vocês. Porque eu não conheço das igrejas que vocês eram. Eu estou falando do que eu conheço, da minha realidade. Fora as igrejas que a gente conhece por aí, que tem nome Igreja de Cristo Salva, não sei o quê, e outros nomes aí, qualquer. E até igrejas que são igrejas históricas, que até um tempo eram igrejas fiéis. E eu posso citar algumas igrejas batistas, igrejas congregacionais, igrejas luteranas. Nós temos esses nomes. E outras igrejas. Mas essas igrejas históricas que eram conhecidas pelo comprometimento com a palavra de Deus, que hoje, muitas delas, se desviaram da palavra. Se desviaram. E às vezes pregar para essas pessoas é mais difícil que pregar para o incrédulo. E de uma maneira geral, influenciadas por esse movimento evangélico maldito que nós temos aqui. Mas eles serão despertados. Se eles são eleitos, são crentes, eles serão despertados. Não deixe de falar, não deixe de pregar. Porque a besta só vai enganar aqueles que não estão escritos no livro da vida. Esse é o consolo. Esse é o nosso consolo. E a nossa certeza de que nós, crentes, a Igreja de Cristo, não seremos enganados pelas artimanhas de Satanás nesse mundo. Isso é um consolo para nós. E é um motivo também de nós agradecermos ao Senhor. Porque muitos aqui na nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia, vieram de contextos diferentes. Algumas de umas igrejas, eu vou falar da minha realidade, da realidade que eu conheço. Presbiterianas, que não tinham nada de errado, mas também não tinham nada de certo. Eram ritualistas. Viviam a vida da igreja religiosamente, sem entender o que significa profundamente um compromisso com Deus, uma vida religiosa. E aí, por vários motivos, por falta de pregação, por falta de ensino, por falta de vontade própria de conhecer e buscar ao Senhor. Mas o Senhor nos resgatou, Ele teve misericórdia de nós. Por quê? Porque nós somos os eleitos, que Ele diz lá no capítulo 14. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. É só por causa disso. É porque o Senhor nos escolheu. Esse é o motivo de nós não nos perdermos com o mundo. De nós não sermos levados por uma falsa religião. De nós não darmos ouvidos à prostituta, à mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que no mundo apresenta todo tipo de imoralidade, de impiedade e de conselho e sabedoria distante da palavra de Deus. E que muitas vezes se apresenta dentro da igreja também. Mostrando um evangelho que não é evangelho da palavra do Senhor. Nós devemos orar por essas pessoas e confiar na sabedoria, na graça e na misericórdia de Deus como instrumentos na mão do Senhor, na vida daqueles que são próximos a nós.
na vida daqueles que estão ao nosso lado e estão no erro. Não é porque tem uma diferença, né? A visão, questão do batismo, ou um aspecto da soteriologia. Não estou dizendo isso. Nós não vamos encontrar nenhuma igreja perfeita em todos os pontos da teologia. Não existe. Mas não estou dizendo isso, dessas diferenças. Eu estou falando de desvirtuamento da palavra. Nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, não seremos enganados. Não seremos levados com o mundo. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor graciosamente nos guardou e nos guardará até o final. Vamos orar.